Graça e paz, uma noite super abençoada a cada um de vocês, nesta terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Queridos, eu quero agradecer aos novos inscritos, as pessoas que estão me atendendo, dando like e que fazem comentários após assistirem os vídeos. Meu muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Gostaria muito de dá-los a cada um de vocês um abraço bem apertado, mas não é possível. Mas quem sabe um dia eu possa dar a alguns de vocês. Todos é quase que impossível. Mas receba aí o meu afeto carinhoso de irmãos, porque todos nós somos irmãos. Nós não fazemos acepção de quem quer que seja, porque vemos cada um de vocês em espírito, não na carne, porque não somos carnais. Partindo até desse pressuposto que não somos carnais, eu quero falar hoje acerca desse assunto. Somos nascidos do Espírito. E eu quero dar por tema aqui o seguinte: as aspas ovelhas os chamam de aspas ungidos de Deus, aspas anjos da igreja, aspas e profetas, quando o governo é do Espírito. Os carnais, eles precisam de um tempo, eles precisam de um suposto líder espiritual que se diz ter uma autoridade espiritual sobre as suas vidas. Eles precisam de ritos, de liturgias, de práticas de cerimoniais. Eles precisam de viver debaixo de preceitos e achismos dos homens e ainda dos rudimentos da lei de Moisés. Daí que chamamos esses lugares que eles frequentam de sinagogas, porque tudo quanto existia nas sinagogas existem dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja. Então, outrora, quando nós, aprisionados, éramos como membros de uma instituição religiosa, evangélica, nós vivíamos o quê? Debaixo de fardos e julgos e preceitos dos homens. Os que lá estão podem até não querer admitir, porque se você for conversar com cada um deles, vão dizer que não. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Teoricamente, sim, mas na prática, não. Vocês servem sim a homens, vocês seguem a homens. Vocês não abrem mão de todas essas coisas. Elas fazem parte da religiosidade de cada um de vocês. Vocês se sujeitam a esses homens que se dizem serem todas essas coisas que eu mencionei no tema. E eles conduzem cada um de vocês com seus ensinos e doutrinas e faz vocês acreditar que estão servindo e adorando a Deus. Vocês acreditam nisso? Pelas histórias que eles contam nos tais púlpitos, dessas tais aspas igrejas. Tudo quanto vem daquele púlpito vocês acreditam e aceitam. Vocês não questionam nada. Até mesmo porque o religioso, ele não lê a palavra, ele não estuda a palavra. Ele até carrega ela dentro de uma bolsa, debaixo do braço, no peito. Manche, não lê, não estuda. Quando volta para sua residência, coloca na gaveta, na estante e pega novamente quando retornar. É muito fácil manipular
os filhos de Deus que estão lá. Porque são cegos. O véu sobre o rosto, mortos espiritualmente. Não sou eu que estou falando, porque eu não julgo ninguém. Eu estou falando o que o apóstolo Paulo, que recebeu toda a revelação do Cristo ressuscitado, ele disse: despertai dentre os mortos, mortos o que espiritualmente falando, e o Espírito Santo te esclarecerá, e não homens, porque o que eles te dizem são enganos e mentiras, não tem nada a ver com as Escrituras. Primeiro que eles interpretam elas de forma literal, não respeitando remetente, nem destinatário, nem tempos verbais, para que, por que e para quem ela foi escrita. Eles não reconhecem que a Bíblia, ela já se cumpriu todas as suas profecias e se tornou um livro histórico. A escatologia não é mais futura, ela é consumada, porque tudo quanto está nesse livro já se cumpriu. O governo é do Espírito. A manifestação de Deus na boca dos profetas se cumpriram todas as profecias. A manifestação de Deus no Cristo Nazareno, nascido de mulher, um judeu nos dias da sua carne, se cumpriu. E o ministério, a manifestação do Espírito também se deu, se cumpriu, derramado sobre toda a carne. Por isso que o templo de Jerusalém, que era físico, foi destruído. Lá não era mais o lugar de se adorar, de se buscar a Deus, nem nos montes. Toda a lei fora cumprida pelo Cristo Nazareno. As conquistas, elas são espirituais. Daí que a gente não tem que estar aqui tratando das coisas desta vida. Eu quero até aproveitar para responder ao irmão Marcos, que ele pediu que eu pregasse sobre família, sobre casamento, sobre filhos. Essas coisas são aqui desta vida, são aqui deste mundo. Não cabe às instituições religiosas tratar dessas coisas. Quem deve tratar dessas coisas é o chefe da família. A educação aos filhos, quem dá é o chefe da família, não é a escola. A escola dá o conhecimento, não é a instituição religiosa. É o chefe da família que educa os filhos. O relacionamento é você e a parceira, ou a parceira e o parceiro. São vocês que devem conversarem, se entenderem. Uma vez não dando certo, não comece um relacionamento, porque vai dar errado. É por isso que muitos relacionamentos dão errados. Mas não tenta transferir para quem quer que seja. Assuma essa responsabilidade para você. São coisas desta vida. Nós tratamos do mundo espiritual de Deus, porque é o mundo espiritual de Deus que nos importa, que nos interessa, porque nós somos espirituais. Você quer ir bem dentro dessas coisas que eu acabei de falar? Depende unicamente, exclusivamente de você, da posição que você irá tomar, da atitude que você irá tomar. Você tem entendimento. Não transfira essa responsabilidade que é sua para outros. Os pais, antigamente, mesmo não tendo cultura, conhecimento, ensinavam os seus filhos a viverem de bons modos. E quantos filhos hoje são excelentes pais
porque receberam uma educação que hoje os pais não querem mais dar aos seus filhos e querem transferir para outros, quando a responsabilidade são deles. Aí quando eles leem na Bíblia determinados textos que falam, ensina a criança o caminho que deve andar quando crescer, eles espiritualizam isso. Aí joga para a instituição religiosa, quando na verdade quem tem que instruir é você, pai, é você, mãe, é você que é responsável pelo seu filho. Voltando ao texto, então como lá dentro desses lugares cumpre-se ritos, liturgias, cerimoniais, e esses que lá frequentam chamam esses homens de ungidos de Deus, quando na verdade não são? Quando a Bíblia trata dessa questão de ungidos de Deus, não está falando disso que eles fazem dentro dessas instituições, quando derrama azeite sobre a cabeça do outro e diz que a partir de agora ele é pastor, ele é apóstolo, ele é bispo. Isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Ali se refere, eu tenho no meu playlist mensagens sobre isso. Quando os reis eram ungidos e os profetas eram ungidos. Esses ministérios de profetas não existem mais, duraram até João Batista. Isso tudo hoje é invenção, são os achismos e os preceitos dos homens. São nomenclaturas criadas por eles, são títulos, primazia que eles querem para se destacarem sobre os outros e tirarem proveito de uma suposta autoridade que eles dizem terem e bota na conta de Deus como se Deus tivesse dado a eles, quando isso não é verdade, isso é mentira. O governo é do Espírito. Depois da cruz, o governo é do Espírito. É o mundo de Deus, o mundo espiritual de Deus. Nós somos espirituais, somos nascidos do Espírito. E esses homens ficam aí chamando vocês de ovelhas, quando vocês não são e nunca foram ovelhas. Essa expressão ovelhas, quando Cristo Nazareno trata disso, ele estava se dirigindo aos seus ouvintes dentro da cultura dos judeus, porque era a tradição dos judeus serem pastores de ovelhas, cuidarem de ovelhas. E então Jesus usa essa metáfora, essa figura de linguagem, para que eles pudessem entender o que estava por trás daquilo que ele queria dizer. Vocês são filhos de Deus, vocês não são ovelhas, vocês não são servos. Então vocês não têm que andar debaixo de cobertura espiritual de ninguém. O governo é do Espírito. Então lá os filhos de Deus que lá estão, que são chamados por eles de ovelha, acreditam em tudo quanto eles falam por trás desses púlpitos. E tem uns que até os defendem, não toqueis no ungido de Deus. Defendem, porque não conhecem a verdade, porque não conhecem a sã doutrina, porque não têm a mente ativada, porque não foram salvos na mente. E ainda seguem lá naqueles lugares, qual o evangelho? O da circuncisão. Lá eles seguem quem? O Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Quando Jesus era um judeu, nascido de mulher, pertencia à tribo de Judá, veio para cumprir a lei, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versículo 6. Quando a revelação do Evangelho da graça de Deus vem e nos dá o entendimento da graça do Cristo ressuscitado, entendemos o quê? Que somos nascidos do Espírito. Entendemos o quê? Que o governo é do Espírito. Uma vez que entendemos isso, agora somos guiados tão somente, dirigidos tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Aonde Deus habita? No nosso espírito.
O que é que ele faz? Ele diz que somos seus filhos. Ele nos vê no Espírito. Ele é Pai dos Espíritos e não Pai na carne. É por isso que vocês são guiados por homens e vivem debaixo dos seus preceitos, porque são carnais. Vivem debaixo dessa suposta autoridade por sentimentos, por vontades, emoções e pensamentos de homens. E não deveriam viver assim, porque somos espirituais, não somos carnais. O culto a Deus não é por meio de ritos, de liturgias, de um templo, de uma pessoa que pega um microfone e na abertura dessas reuniões que eles chamam de culto, que aquilo ali nunca foi culto, porque o culto a Deus é em espírito, é de forma racional, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí começam. Deus está aqui. Aí começam a incutir na mente dos filhos de Deus que lá estão, que agora aquele lugar se transforma em casa de Deus. Quando você é o templo da habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vós sois o templo da habitação de Deus. Mensagem revelada a quem? A Paulo, o apóstolo da graça de Deus. É em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Não nos devemos deixar ser levados por emoções, por sentimentos, como acontece dentro desses lugares, aonde elas choram, e as pessoas começam a achar que isso é movimento do Espírito, que isso é ação do Espírito Santo, quando não é. São as emoções da carne, são os sentimentos da carne. Lógico que leva, sim, se você permitir, a lágrimas. Uma história bem contada faz chorar, mexe com as emoções, mexe com os sentimentos. E é isso que acontece dentro desses lugares. Essas reuniões que eles chamam de culto, quando na verdade não são cultos a Deus. Porque Deus não está ali e nunca esteve ali. Atos capítulo 7, versículo 48. Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Mesmo você estando com um véu sobre o rosto, eu te pergunto aqui, quem fez aquele templo? Quem construiu aquele templo? Não foram os homens? Então Deus não habita ali. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito. Mas eles pegam texto para tentar justificar aquilo ali. Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor, para que eu possa morar todos os dias da minha vida e habitar na casa do Senhor por longo tempo. Aquilo era Davi, se referindo ao templo de Jerusalém. Eles tinham que sim frequentar o templo. Você não pode transportar aquilo ali para depois da cruz, dizendo que Deus está falando comigo, que está falando com você, porque o templo de Deus não é mais físico, ele é espiritual. E é no nosso espírito que ele habita. Então eles pegam o Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmista dizendo. E o templo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era o salmista dizendo. Aquilo era para os judeus. Eles tinham que frequentar, e frequentar alegres, felizes, tinham que permanecer. Fazia parte de todo o contexto do Torá. Dá para você entender isso? Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Os gentios já nasceram perfeitos nele. Novas criaturas. A promessa dos gentios estavam na fé. Era pela fé na promessa a Abraão. Andamos por
fé e não por vista. Não vivemos mais na prática de obras alguma. Vivemos por fé, andamos por fé. Então esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Você que chamam esses homens de ungidos de Deus, de profetas, de anjos de igreja, eu tenho que te dizer, o governo é do Espírito. Mesmo você não tendo entendimento, você é do Espírito. Somos do Espírito, porque somos nascidos do Espírito. Isso aqui voltará ao pó da terra. Jó 7:9. E de lá nunca mais sobe, desaparecerá. Eclesiastes 12:7, o Espírito voltará para Deus. Ele veio de lá. E enquanto estivermos aqui, vivermos aqui, devemos viver como os espirituais, porque somos espirituais. O mundo espiritual é o mundo de Deus. Nós já estamos aqui assentados com Ele nas regiões celestiais. Portanto, fica aí esta palavra. Desperta tu que dorme dentre os mortos, e o Espírito Santo de Deus te esclarecerá. Beijo no seu coração, um forte abraço. Graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.